Tá feia a coisa. Agora quem dá bola é muito Santos. Eu sou o Dan. E é mais um vídeo agora do Bauerman, né? Eu já tinha feito um vídeo anterior falando que eu apostava até na inocência do Bauerman, né? Porque até então ele e até segue, na verdade, né? Inocente. Que apostava na inocência dele, enfim. Acho que o Santos fez certo em respaldar, em deixar ele continuar jogando e tal, que ele mantivesse cabeça, concentração, que ele manteve, aparentemente, né, e foi bem realmente, nos jogos em que ele participou. Aí, o aparelho celular dele, que já havia sido apreendido, e aparentemente o de outra pessoa também, a revista Veja conseguiu acessos, né, a esses prints de conversa entre os dois, entre essa pessoa e o Bauerman, com prints extremamente graves, né, muito grave o conteúdo dos prints. E aí eu queria já dissertar um pouquinho sobre, né, começando assim pelo principal, talvez, sem julgamentos até a decisão final da justiça, né? Eu acho que é importante que a justiça cuide desse caso e a gente não deve fazer julgamentos. Eu sei que para muitos a prova está aí, está escancarada, tem pessoas que ainda acham que esses prints são montagens. Independente do que você acha, vamos manter o julgamento, né, depois do julgamento da justiça. Vamos ter o julgamento para a justiça, para ela decidir ali com as provas que tiver o que deve ser feito. E aí a gente comenta outras coisas. Então, se você espera algum julgamento ao Bauerman nesse vídeo, saiba que não haverá. Eu vou manter o Bauerman assim como a Constituição nos diz, inocente até que se prove o contrário. Mas aí a gente pode falar de outras coisas, né? Como, por exemplo, a lição que fica, independente se ele for culpado ou inocente, a lição que fica para todos: clube, jogador e torcida, né? Até dá para colocar uma lição aí não sei se para o governo, para casa de apostas, mas enfim, focando só no Santos, que é o nosso caso, em clube, jogador e torcida. O jogador, né, cara? Tem jogadores que são extremamente gananciosos, assim. Os caras fazem qualquer coisa por dinheiro, cara. Qualquer coisa, né? E assim, um cara que joga no Santos, por mais que ele seja da base, né, um jogador recém-promovido ao profissional, ele não ganha menos que 20 mil. E ainda que ganhe 20 mil, ganhe 15, já é um salário muito bom. Então nada justifica uma ganância de jogadores a esse ponto, né? A ponto de se envolver com esse tipo de coisa. Se fosse ainda um jogador de time de Série A3, Série A2, você conseguiria de repente entender, né? Mas um jogador de time grande, cara, nada justifica, assim, esse tipo de coisa. Já não justifica nem para jogador de time pequeno, mas porém a gente consegue entender. Para jogador de time grande que recebe, no caso do Bauerman, com certeza, 6 dígitos, cara, você ter essa ganância por esse dinheiro, né? Eu acho que assim, muito horrível, assim, né? Você não se contentar com um salário que já é muito acima da média das pessoas. E aí, cara, você acaba queimando uma oportunidade, né? Você tá num time gigante, que é o Santos, né? E aí, assim, ainda que você saia do Santos, quem vai confiar em te contratar, né, cara? Porque você é um cara que aceitou fuder o seu clube por dinheiro. Então. Quem vai confiar em você, né? Se você sair do Santos ou do clube que você estiver e o Inter contratar, como é que ele vai confiar em você, né? Então, assim, fica uma mancha no seu histórico, né? Se você é jogador, ou se você que está me assistindo fosse um jogador e fizesse isso, fica uma mancha no seu histórico, né, cara? Como é que um clube grande vai confiar em você de novo? Talvez um pequeno, por necessitar muito de uma parte técnica, talvez você consiga.
Mas um clube grande que almeja coisas grandes, que tem ambições esportivas, ambições financeiras dentro da ambição esportiva, vai contratar um cara que vai por uma quantia X prejudicar todo esse faturamento? Porque pode ser 3 pontos que não foi o caso, né? E o hipotético caso de rebaixamento, mas poderia ser. E se o Santos cai, né? Ou se o seu clube que você está assistindo, o clube que você jogar, caia por causa de um cartão que você levou. É um prejuízo gigantesco. Prejuízo para a imagem, para a história, para a torcida, financeiro. Né? Então, assim, é muito complicado onde determinados jogadores, né, deixam a ganância levar, né, a pessoa. E é assim, cara, eu fico pensando também nos jogadores que jogam juntos, né? Porque nem todo mundo está envolvido nessa babaquice, né, de aposta esportiva. Dito isso, alguém que esteja pensando em levar sua carreira a sério de forma digna, olha para esse noticiário, né, e pensa assim, pô, cara, a minha carreira está sendo afetada por uma decisão dessa, né? A minha carreira, ela é afetada. Claro, talvez não tanto, né? Talvez não afete tanto a decisão do seu companheiro ao seu jogo. Mas, querendo ou não, você valoriza ou não, dependendo da posição que você termina, dependendo da sua atuação, né? Ficar com um homem a menos pode prejudicar a atuação do goleiro, pode prejudicar a atuação do lateral, do volante, que tem que se desdobrar para fazer o papel do cara que foi expulso. Então, você querendo ou não, prejudica não só a sua, você prejudica dos outros, além de estar prejudicando o clube, que é o mais interessado, né? Então, assim, até quem está levando a carreira de forma honesta é prejudicado por quem não leva. Que, de novo, não estou falando que é o caso do Bauerman, caso que será definido pela justiça. E aí, voltando pro clube, né? O clube é vítima. O clube é vítima de uma falta de caráter de um jogador X, de um jogador que se sujeita a fazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, o clube, ele acredita na idoneidade do jogador. O jogador que, né, não se mostra digno dessa confiança do clube, né? E aí tem muita gente demonizando a casa de apostas, mas a casa de apostas também é vítima, porque a casa de apostas também está perdendo dinheiro. Que é até, inclusive, que o Ministério Público, ele cita, né, nesse processo que foi aberto, né, nesse inquérito, enfim, não sei o termo correto, mas ele cita que a casa de apostas também é vítima. Só que também a gente há de convir uma coisa, né? Quando você legaliza casas de apostas no Brasil, você dá brecha para que isso aconteça. A gente tem que punir a casa de aposta, tem que excluir essa lei, tem que punir o CPF. É uma discussão que fica, mas assim, a casa de apostas, nesse caso, né, também é tão vítima quanto o Santos, né, que está perdendo dinheiro. E o Santos que está tendo prejuízos diversos aqui, que já a gente está mencionando desde o começo do vídeo. E aí o afastamento do jogador, ele se mostra extremamente necessário, né? Porque enquanto era uma acusação, né, uma abertura de processo, enquanto ele estava sendo investigado, ele manteve a concentração, manteve a atuação, fez gols, né? Porém, a gente está o que foi, né, divulgado agora é muito sério para você manter o jogador em campo. Porque você não sabe se ele continua envolvido, né? Você não sabe se o comprometimento dele vai ser 100%, você não sabe se ele está com cabeça para isso, né? Então, o afastamento de um jogador que tenha esse envolvimento é de forma correta. O Santos, no caso, né, respaldou o Bauerman até certo ponto, porém agora a situação ficou insustentável, né? Não tem mais como não continuar respaldando. Eu acho que o respaldo até que sim, mas manter
ele jogando, manter ele treinando, eu acho que já não tem mais condições, né? E aí a gente... Vamos passar pro campo, né? É uma decisão que afeta diretamente o campo, o desempenho do Santos no campeonato. Porque o Barman, acho que é um consenso que é o nosso melhor zagueiro, né, hoje. Porém, com uma acusação dessas, não dá pra deixar jogar, né? Não dá pra deixar em campo. Porém, você tem um déficit de qualidade técnica, né? Você tem o Joaquim, que havia começado bem no Santos, tem o Messias, que não tem comprometido, e o reserva é o Luiz Felipe, que aí todo mundo já conhece. Então, assim, você tem um prejuízo técnico também, né? É muito, muito difícil essa situação, né? Mas não tem outra saída. Tem que afastar, né? E aí eu fico pensando na imagem do clube, né? Um clube que já está com imagem de devedor, né? Que tem dívidas altíssimas, que não está sofrendo para pagar suas contas, o salário está em dia, mas tem outras várias notícias aí de processos que o X credor ganha em cima do Santos. Então, assim, além de tudo isso, além de um ano político, além de toda essa questão, além do desempenho péssimo em campo durante anos, você ainda tem um zagueiro seu envolvido em escândalo de apostas, né? E aí é uma coisa muito preocupante, né? Porque todos esses motivos que eu citei, né, fazem parte de uma cartilha de rebaixamento, né? Um time rebaixado passa muito por essas coisas, né? Rebaixamento esse que tem sido o nosso grande objetivo, né? Claro, de evitar. Mas toda essa cartilha de rebaixamento que a gente cita, o Santos está cumprindo requisitos. 1 a 1. 1 a 1, o Santos está cumprindo esses requisitos. E a gente espera que, claro, o Santos em campo se recupere. Mas é extremamente preocupante de como cada item está seguindo à risca, né? Inclusive as trocas de treinadores que são constantes nessa gestão, né, já são 9, se eu não me engano, podendo a cada dia haver uma nova, porque o Odair Hellmann também não se prova tão capaz assim de fazer o time jogar bola. Então não duvido que até meio do ano, até menos, o Odair seja mandado embora, o que seria mais um item dessa cartilha, né? E é uma situação assim muito, muito delicada, muito perigosa para o Santos, né? E para nós que gostamos do clube, né? A gente que gosta do clube fica de mãos atadas, vendo tudo isso que está acontecendo, mas que se confirmar toda essa investigação, espero que o Santos haja de maneiras legais contra responsáveis, tá? De maneiras legais, e que vá até as últimas para que a sua imagem, ao mínimo, seja preservada e ou indenizada. Assim, o Santos tem que levar até os últimos recursos legais qualquer eventual dano que aconteça e que já está acontecendo à imagem do clube. E queria propor um debate aí, se você é a favor das casas de aposta aqui no Brasil, se você acha que tem que ser legalizada mesmo, se você acha que é apenas punir o CPF, você aposta, você se diverte, você consegue ganhar dinheiro com isso? Deixa aí embaixo no comentário, se inscreve no canal aí, deixa um like para fortalecer e ajudar a crescer o Muito Santos. E tamo junto, Santista, é nóis.